Ó, já vou falando de antemão que eu vou fazer esse vídeo feia mesmo, entendeu? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui, tipo, num espaço de tempo que eu tive tempo pra poder gravar. Então, assim, só liguei o celular e vou começar a falar, contar como que foi. Então, não vou me arrumar, porque senão não vai dar, né? A Adam tá aqui do meu lado, tá dormindo aqui no sofá. Minha mãe saiu com o mais velho, então tô aproveitando esse tempinho que eu tô tendo aqui de respiro pra poder eu gravar esse relato de parto, porque senão eu vou demorar muito pra gravar. Outra coisa que eu já falo também, gente, esse vídeo provavelmente vai ser um vídeo muito grande, porque eu falo muito. Então, assim, senta que lá vem história. Se você gosta de ouvir sobre relatos de parto, seja muito bem-vinda, que hoje eu vim contar pra vocês a história do meu parto, né, do meu segundo parto, né, do meu filho, que amanhã completa um mês de vida. Amanhã, dia 1º de fevereiro, ele completa um mês de vida. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 31. Então, bora lá. Vou tentar resumir o máximo que eu conseguir, sim. Mas já digo de antemão que foi um parto maravilhoso. Foi um parto muito incrível e eu gostaria muito de deixar isso registrado, porque foi um dia muito importante, sabe? Enfim. Tudo começou no dia 30, sim, acho que não me engano, dia 30 de dezembro. Eu comecei de madrugada a sentir umas cólicas, umas dores, sabe, na barriga, bem baixo, assim, bem baixo mesmo no pé da barriga. Comecei a sentir umas cólicazinhas. E era de madrugada mais ou menos, eu comecei a sentir umas cólicas muito intensas, assim, tipo, não tão fortes como uma dor no trabalho de parto, né, e tal, mas eram umas cólicas que incomodavam muito, né, e elas vinham e vinham e passavam, sabe? Aí ali eu pensei que já teria começado, eu pensei, poxa, será que agora é a hora, eu vou entrar em trabalho de parto, né? Só que eu fiquei aguardando, né, ver se ficariam mais intensas, se ficariam ritmadas e tudo mais, né? Começaram na madrugada do dia 30 ali, amanheceu o dia, continuei com essas dores, mais ou menos até umas 3 horas do dia 30, até umas 3 horas da tarde do dia 30, eu continuei com essas cólicas, né? Mas elas não estavam intensificando tanto. Então, fiquei aguardando, né? Na minha cabeça eu pensava assim, eu preciso esperar elas ficarem mais fortes, né, e ritmadas, porque elas não estavam ritmadas, elas estavam vindo muito espaçadas, sabe? E aí eu falei assim, eu pensei, né, eu preciso que elas fiquem mais fortes e mais ritmadas para que eu vá pra maternidade, né? Então eu fiquei em casa mesmo esperando elas aumentarem, as duas aumentarem, na expectativa de que eu iria ganhar meu filho, que eu estava em trabalho de parto. Nisso eu compartilhei também lá no Close Friends, no meu Instagram. Inclusive, se você chegou aqui de paraquedas, não me conhece e entrou nesse vídeo por acaso, me segue lá no meu Instagram, que eu compartilho meu dia a dia, falo sobre, né, coisas da vida e tudo mais, compartilho sobre a minha maternidade. Então, se você não me segue, corre lá e já me segue. Então, o que acontece? No dia 30 até as 2. E aí, beleza. No dia 30, fiquei com essas dores, mas umas 2, 3 horas da tarde elas passaram. Fiquei triste e tal, mas continuei em casa, não fui pro médico. No dia 31, eu consegui dormir a noite bem, não senti cólicas nem nada, do dia 30 pro dia 31, né? Não senti mais nenhuma dor nem nada e tal. No dia 31 eu acordei cedo, sem dores. Tomei meu café da manhã, eram umas 8 e pouco da manhã, tomei meu café da manhã e logo após eu tomar o café da manhã eu comecei a sentir essas dores de novo. Comecei a sentir muito essas dores, assim, intensas. No vídeo do parto, né, do que eu postei, que o Adam nasceu, tem até, se vocês assistirem, vocês vão entender que eu postei isso, sabe? Então, no dia 31 eu comecei a sentir essas dores após o café da manhã. E aí eu falei assim, eu vou pro hospital, né, porque eu comecei a ficar preocupada, porque elas não se intensificavam e não ficavam ritmadas. Só que eu estava sentindo dores, então assim, eu comecei a ficar um pouco preocupada se estava tudo bem ou não, né, porque eu nunca tinha sentido aquelas dores até então. E como a minha primeira gestação também foi uma cesariana, eu não sabia distinguir muito bem a dor do trabalho de parto, né? Porque eu não tive, né? A primeira gestação,
eu tive pré-eclâmpsia, então o meu parto foi uma cesariana agendada, apesar de que a minha bolsa estourou, né, antes do dia marcado, e aí eu acabei tendo uma cesariana por causa do pré-eclâmpsia. Então, aconteceu assim, no dia 31, começou de manhã, perdurou durante o almoço, eu almocei, e depois do almoço eu já não almocei mais, porque eu tinha decidido que eu iria pra maternidade. Quando foi umas 1 hora, 2 horas por aí, as dores passaram. E eu fiquei muito chateada, muito frustrada, porque eu pensei, poxa, eu não estou em trabalho de parto. E eu queria muito que o Adam nascesse, porque eu já não estava aguentando mais, já estava muito cansativo. E quando as dores passaram, eu vi que realmente não era um trabalho de parto, que eu não estava entrando em trabalho de parto, e eu fiquei muito triste. E eu tinha desistido até de ir pra maternidade, né? Porque eu falei assim, gente, eu vou chegar lá, eu não vou estar dilatando, eu não vou estar em trabalho de parto, eles vão mandar eu voltar pra casa, tipo, eu vou dar viagem perdida. E uma amiga falou, amiga, vai. A gente conversando, ela falou assim, amiga, vai pra você ver se tá tudo bem, ver se, né, se tá tudo certo. Porque até então eu sempre, nas últimas consultas, que é toda semana, eu tava indo no postinho. E ela falou, amiga, vai agora na maternidade. Nas últimas semanas, vai sempre na maternidade. Aí eu falei, então eu vou, né, só pra ver se realmente tá tudo bem e tudo mais. Mas assim, eu ainda falei pra ela, eu vou, mas sem expectativa nenhuma, porque eu tenho certeza que eu não vou ganhar ele. Falei pra ela. E aí, gente, no mesmo dia, no dia 31, umas 4 horas da tarde, a minha mãe tinha saído com o Miguel, né? E aí eu peguei e arrumei minhas... Tipo, as coisas já estavam arrumadas, a minha mala, a mala do Miguel. Aí eu peguei umas roupas pro meu marido e botei numa sacola, tipo assim, despretensiosa, sabe? Tipo, botei as malas no carro, mas sem esperança, sem expectativa nenhuma de que eu ia parir. Nenhuma. Só botei no carro mesmo por colocar, tipo assim, por, sabe, precaução. Só por colocar. E a gente foi, eram umas 4 horas, nós chegamos lá na maternidade. Pra quem é de Goiânia, eu ganhei o Adam na maternidade Nascer Cidadão, aqui de Goiânia, né? A gente chegou lá às 4 horas da tarde, né? Fui lá, passamos pela médica. O que acontece? Cheguei, passei pela triagem, expliquei tudo que eu tava sentindo e tudo mais. E aí eu fiquei esperando ser chamada pela médica pra poder ser examinada. E o que acontece? O Adam, desde os 6 meses, se eu não me engano, nas ultrassons ele já demonstrava ser uma criança grande. Então, com 30 e poucas semanas, se eu não me engano, com 35 ou 36 semanas, eu fiz uma última ultrassom. Que eu fiz uma Doppler, né, e uma ultrassom tradicional normal, porque como eu tive pré-eclâmpsia na primeira gestação, eu estava tendo alguns sintomas que eu estava muito preocupada de estar tendo pré-eclâmpsia novamente. Então eu fiz um Doppler pra ver se estava com a pré-eclâmpsia, se estava tudo certo, tudo normal. E a médica também tinha pedido um ultrassom normal, um Doppler, um normal, né. E eu fiz. Nesse último que eu fiz lá na maternidade onde ele nasceu, ele estava de 30 e poucas semanas, com 50 centímetros e 3 quilos e alguma coisa. 3 quilos 300, uma coisa assim. 3 quilos e alguma coisa. Não me lembro o restante. E ele já estava bem grandinho, né? Nisso eu fiz esse ultrassom lá na maternidade e na semana seguinte eu tinha consulta com a médica do postinho. Levei o ultrassom que eu fiz pra ela, mostrei pra ela, e a minha barriga tava gigantesca, né? E ela olhou o ultrassom e ela falou que tava tudo bem, que tava tudo certo. Nas outras ultrassons anteriores que eu levava pra ela, ela sempre falava, nossa, ele é um bebê bem grandinho, né, e tal. Então assim, ela sempre falava que tava tudo bem, então eu achava que estava tudo bem, né, então eu não me preocupava. Eu achava que ele era uma criança grande por ser, né, por genética. E aí o que acontece? E sempre quando ela ia fazer a medição da minha altura uterina, sempre dava que eu estava de mais semanas. Teve até uma consulta que ela falou assim, será que você não tá de mais semanas? Não, porque, por exemplo, eu estava de 35 semanas. Ela ia medir o meu útero, ela fazia a medição e ele tava a medição correspondente a 37 semanas, por exemplo, entendeu? Então, assim, tava bem diferente. Então, ele tava maior para a idade gestacional. Só que ela sempre falava que tava tudo certo, ela nunca alarmou nada, então eu sempre achei que tava tudo bem.
Quando a médica da maternidade me chamou pra me examinar, pra saber o porquê que eu estava lá, cheguei nela, né, expliquei pra ela que eu estava sentindo essas dores, falei que... expliquei todo o meu histórico, que eu já tive pré-eclâmpsia antes, que eu estava sentindo essas dores, que eu fui lá pra ser examinada, porque eu não sabia se eu estava em trabalho de parto ou não e tudo mais, e a gente foi conversando, né, tinha ela e uma outra mulher junto com ela, acredito que seja auxiliar, não sei dizer, mas tinha a médica e outra menina junto com ela. E aí ela pediu pra mim deitar na maca e a moça fez o toque. Quando ela fez o toque, não estava dilatando e estava tudo normal. Quando ela falou que não estava dilatando, foi outra tristeza, porque eu falei, já sabia, não vou ganhar neném. Só que aí, enquanto a moça fazia o toque em mim, a médica ficou vendo os meus exames. E ela pediu a minha última ultrassom, né? E eu entreguei pra ela. Quando ela viu a minha última ultrassom, eu sentei na cadeira de volta, né, e tal, depois que a mulher fez o toque. Ela abriu a minha ultrassom. Ela foi e falou assim, cadê o seu exame de diabetes gestacional? De glicemia? Aí eu falei assim, eu não tenho. Ela, como assim você não tem? Eu falei assim, eu não tenho, doutora, eu não fiz esse exame, que é aquele exame de curva glicêmica, que é aquele que você toma o líquidozinho doce, né? Ela me pediu esse exame, eu falei assim, doutora, eu não tenho esse exame. Ela, como assim você não tem? Eu falei assim, eu faço pré-natal no postinho do setor, então ela não me passou. Ela assim, eu não consigo acreditar. Eu falei assim, eu juro pra você, eu não tenho esse exame de curva glicêmica. E aí ela foi e falou assim, olha, que é o seguinte, ela tava bem séria assim, o seu bebê tá muito grande e você tá com muito líquido. E normalmente quando a gestante tá com muito líquido, isso nos dá um indício de que possa estar tendo uma diabetes gestacional. Na hora que ela falou diabetes gestacional, o meu mundo desabou. Gente, e foi assim, da mesma maneira como aconteceu com o Miguel. Quando o médico falou pra mim assim, que eu estava com início de pré-eclâmpsia, sabe quando você, tipo assim, você não escuta mais nada à sua volta, eu perdi o rumo. E foi igual exatamente nas duas vezes. Na hora que ela falou diabetes, porque, gente, eu não esperava de jeito nenhum, porque, tipo assim, esperava, juro pra vocês, eu estava tendo sintomas, depois eu fui pesquisar, eu estava tendo sintomas, né, de diabetes gestacional, mas como eu tive pré-eclâmpsia na primeira, eu estava tão preocupada em estar tendo pré-eclâmpsia novamente e não perceber, que eu não me atentei à diabetes gestacional. Em nenhum momento na minha cabeça passou diabetes gestacional, né? E teve até um dia que eu falei pra médica, eu tinha me pesado, eu tinha feito consulta com peso. Aí passou um dia, eu me pesei, eu tinha ganhado 3 quilos em menos de 15 dias. E eu não estava comendo a ponto de ganhar 3 quilos assim, tão rápido. E eu falei pra médica, né? Falei assim, olha, eu tô preocupada porque eu ganhei 3 quilos em menos de 15 dias. E eu acho que isso não tá muito bom, não. E aí ela simplesmente só falou assim, se você quiser eu marco uma consulta com a nutricionista. Tem nutricionista aqui no postinho. Tipo assim, ela não, né? Ela só falou isso. Aí eu ainda falei pra ela assim, não precisa marcar, porque eu já tava com a barriga muito grande, né? E ainda tinha o Miguel, então pra mim ir pro postinho eu tinha que carregar ele. Às vezes ele queria ficar no colo, era uma labuta, entendeu? Eu falei, não, a logística pra mim poder vir aqui já fazer a consulta já é muito difícil. Então, tipo assim, eu vou deixar pra ir pra nutricionista depois que o neném nascer. Então eu não quis marcar nutricionista porque tava difícil, sabe? Por conta da barriga. E foi só isso que ela falou. Marca um nutricionista. E eu não tava comendo, assim, a ponto de estar engordando tão rápido assim, gente. 3 quilos é muita coisa, sabe? Em menos de 15 dias é muita coisa mesmo. Então... E eu não tava, gente. Eu não estava comendo, assim, pra ganhar tanto peso, assim, rápido, sabe? E só que isso me deixou, né, alarmada. Mas a médica não... E aí a médica da maternidade falou pra mim, ela falou, olha, você pode estar com diabetes gestacional. Naquela hora que ela falou aquilo ali pra mim, eu juro pra vocês, eu olhei pra ela, eu engoli muito o choro, assim, eu tentei me segurar, me conter pra não chorar na frente dela, pra tentar entender o que
estava acontecendo, o que queria acontecer diante daquilo ali. E ela falou assim, olha, é o seguinte, eu vou te passar alguns exames, você vai fazer uns exames agora. Gente, isso no dia 31, no último dia do ano de 2022, eu estava no médico recebendo um provável diagnóstico de diabetes gestacional. E aí ela pegou e falou assim, você vai fazer uns exames agora e eu vou te passar um cardiotoco e você não vai embora antes de você passar de novo aqui comigo com o resultado desse exame. Porque eu preciso saber se tá tudo bem com o bebê. Se ele não estava em sofrimento fetal, né, no caso. E aí, gente, eu, beleza, saí da sala. Na hora que eu saí da porta do consultório pra fora, o Eric tava me esperando no banco, assim, próximo do consultório. Eu já saí chorando, assim, já, tipo, desorientada. E aí ele, o que foi, o que aconteceu? E eu, calma. E aí, tipo, eu só falei pra ele assim, calma, que eu preciso me acalmar pra te explicar o que tá acontecendo. Porque eu queria muito chorar, assim, eu queria desabar, mas na minha mente também eu tava assim, eu preciso me acalmar pra poder seguir, né, tipo, fazer os procedimentos, eu preciso me acalmar, eu não posso desabar. Então, tipo assim, eu tava tentando conter a minha emoção ali naquele momento do resultado, do que a médica falou, pra, né, tipo, sei lá, eu só fiquei assim, eu preciso me conter, eu preciso me controlar. E aí, tipo, respirei, engoli o choro ali. Falei para que a médica olhou a minha última ultrassom e falou que pelo tamanho do neném e pelo tanto de líquido pode ser que eu esteja com diabetes gestacional. E isso não é uma coisa boa. E aí ela me passou um monte de exames aqui agora e que eu vou ter que fazer. Nisso fui, né, ela passou o exame de urina, passou o exame de sangue, tirei sangue, né, coletei urina. Colocaram um remédio na minha veia pra poder fazer o cardiotoco, se eu não me engano. Colocaram glicemia na minha veia. Depois que eu coloquei glicemia, coletou sangue, né? Coletou urina. E depois fui pra sala fazer o cardiotoco. Fiquei 30 minutos fazendo o cardiotoco, se eu não me engano. E aí, o que acontece, né, gente? O que eu fiz? Eu estava lá fazendo cardiotoco. E aí, tinha hora que dava 170 dos batimentos. E aí eu, né, a minha cabeça tava assim, a mil, eu tava... O que eu fiz? Peguei o Google, né, gente? Fui no Google e pesquisei quais batimentos, né, no cardiotoco é normal. E no Google falava que era normal até 160. E o do neném tava dando 170. Aquilo ali acabou comigo. Eu falei assim, gente, o menino tá em sofrimento fetal. Meu Deus, o menino tá em sofrimento fetal. Aquilo ali começou a me consumir por dentro e a mulher não vinha nunca. E eu falei, meu Deus, o menino... A pior coisa que a gente tem, que a gente faz é pesquisar coisa no Google, né, gente? Porque a gente só fica mais... a gente fica mais doente ainda, né? E aí, o que aconteceu? Terminou o cardiotoco, a gente voltou pros banquinhos ali pra esperar ser chamada de novo no consultório. Nisso, gente, já era o quê? Umas 8 horas da noite. Juro pra vocês. Trocou plantão. Quando eu terminei o meu cardiotoco, tava trocando plantão. Então a médica que me atendeu primeiro já não estava mais lá, era outra médica. E aí eu sentado no banquinho esperando, e aí uma das enfermeiras falou assim, a médica tá trocando plantão, a médica tá ali se organizando, já ela te chama. Falou pra mim, eu falei, não, beleza, tava lá no banquinho. E aí o Eric no banquinho aguardando, e a gente pensando assim, a minha mãe já tinha ido pra igreja com o Miguel, eles iam passar a virada de ano na igreja, e aí a gente tava lá no banquinho, o que nós vamos comprar pra comer, hein? Que nós íamos embora, a gente tava achando que a gente ia embora pra casa, né? Então a gente tava planejando o que a gente ia comprar pra comer. O que a gente compra? A gente compra uma pizza, ou a gente compra um sanduíche, alguma coisa assim. E aí, beleza. A médica saiu do consultório, passou pela gente, com o cardiotoco na mão, com o resultado do cardiotoco. Falou assim, você é a Brenda, né? Apontou pra mim assim, você é a Brenda, né? Aí eu falei assim, sou. Ela falou assim, não, já eu te chamo. Eu só vou ali falar com a médica que te atendeu primeiro, mas já eu volto. Aí eu, tá bom. Aí ela falou assim, mas já vou te avisar de antemão que o seu exame tá tudo bem, o neném tá ótimo, tá tudo certo. Aí eu falei, amém, graças a Deus. Um desespero a menos, né? E ela foi, gente, ela foi atrás da médica. Se eu não me engano, a médica que tava atendendo foi fazer parto. E ela foi atrás da médica. Beleza. E aí tá.
que aconteceu? Ela ficou um tempão pra lá, e a gente esperando. E ela não vinha nunca. Eu falei, meu Deus, e eu agoniada, doida pra ir embora. E aí, gente, detalhe, nisso já era tipo umas 8h30 da noite já, por aí. E eu tinha somente almoçado, ou seja, eu tava numa fome, mas numa fome que vocês não estão entendendo. E ela não vinha nunca. Eu falei, gente, eu quero ir embora, eu preciso comer, eu quero me alimentar, eu tô morrendo de fome. E aí ela veio e me chamou no consultório, né? Nisso o Eric continuou lá fora, me esperando nos banquinhos. Quando eu entrei no consultório, a gente começou a conversar e ela falou assim, olha, é o seguinte, conversei com a fulana de tal, a doutora lá, eu esqueci o nome dela, acho que é a doutora Gabriela. Conversei com a doutora e nós duas decidimos que nós vamos te internar. Ela falou assim, nós duas decidimos que por conta... Pera. Ela falou assim, na hora que eu sentei na cadeira, ela falou assim, olha, eu conversei com a médica que te atendeu antes, e nós duas, por conta da sua... Do seu caso de pré-eclâmpsia anterior, o seu líquido aumentado, o bebê tá bem grande, e por conta da sua cesariana não ter 2 anos completos, porque a minha cesariana tinha exatamente 1 ano e 5 meses. E para uma segurança, para fazer um normal, é a partir de 1 ano e 6 meses, né? Antes de 1 ano e 6 meses eles não fazem, porque tem um risco de ruptura uterina. E eu tinha exatamente 1 ano e 5 meses, que tinha completado em dezembro, né? E aí ela pegou e falou assim, por conta da sua cesariana anterior, que ainda não deu tempo, nós decidimos que nós vamos te internar hoje pra você ganhar o seu bebê amanhã. Na hora que ela falou que ia me internar, eu fiquei em choque. Eu falei assim, jura? Você vai me internar hoje? Aí ela falou assim, juro, isso é uma coisa ruim? Eu falei, não, isso é algo maravilhoso. Gente, eu tava tão assim, tipo, triste, porque na minha cabeça eu ia embora. E na hora que ela falou, eu vou te internar, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Gente, eu fiquei um misto de sentimentos, assim, uma felicidade ao mesmo tempo, assim. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Tipo assim, sabe, que eu ia ganhar meu bebê. E aí ela pegou e falou assim, vamos te internar, amanhã cedo você vai ganhar o bebê. Lá por volta de umas 10 horas da manhã. E aí, saí do consultório, assim, reluzente, super mega feliz, porque eu ia ficar internada. E eu falei, gente, foi uma felicidade muito grande. Eu falei pra ela, olha, sinto te informar, mas nós não vamos sair pra comer porque nós vamos ficar internados. A médica decidiu fazer meu parto para uma glória do Senhor. Graças a Deus eu estava de 38 semanas e 2 dias, se eu não me engano. Se eu não errar a conta. E aí, quando foi mais ou menos às 9 horas da noite, eu fui internada. Assinei os papéis, todos os procedimentos lá, né? E aí eu tinha que comer, a gente tinha que comer alguma coisa até meia-noite do dia 31. Depois disso eu não podia comer mais porque eu precisava ficar em jejum para poder fazer a cesariana no domingo. E assim foi, me internaram, né, na noite do dia 31. Como as nossas coisas já estavam lá, né, então, tipo, ficamos internados, o Eric ficou lá comigo. Passamos a noite do dia 31 internados na maternidade, com um bebê chorando do lado e fogos de artifício lá na rua que não acabavam nunca. Nós ficamos num quarto que tinha... Porque assim, na maternidade onde eu ganhei ele, normalmente não existe enfermaria, sabe? Porque tem maternidades que tem apartamento e enfermaria onde ficam várias juntas, né? Nessa maternidade que a gente ganhou não é assim, lá tem um quarto por gestante. Mas em ocasiões de lotação, ficam 2 num quarto só. E foi o que aconteceu. Como estava um pouco lotado, já não tinha mais quarto disponível para ficar uma só. Então eu acabei ficando num quarto junto com outra puérpera, né? Que eles chamam de puérpera após você dar a luz. Tinha uma moça que tinha acabado de ganhar neném normal, ela tava lá. E aí nós ficamos lá, dividimos quarto, né? Tava ela e o esposo, e eu e meu esposo. E aí nós passamos a noite do dia 31 lá, eu não conseguia dormir, apesar de que eu tava cansada, com sono. Eu não conseguia dormir, porque era muito barulho de neném chorando, era muito fogos de artifício também, ficaram, tipo, soltando fogos de artifício
um tempão, então assim, não conseguia dormir. E também eu ficava na cabeça, meu Deus, eu vou ganhar neném, eu vou ganhar neném, meu Deus do céu, eu vou ganhar neném. Eu só ficava pra Deus, eu só ficava pedindo pra Deus assim, Deus, que essa noite passe mais rápido, meu Deus, que essa noite passe mais rápido, que essa noite passe mais rápido. Sei que quando foi mais ou menos umas 6 horas da manhã, eu consegui cochilar um pouquinho. 6 horas da manhã eu levantei e fui, né, tomar o meu belo do meu banho. Tava com aquela camisola super linda, maravilhosa. Pelo menos lá era uma camisolinha mesmo, sabe? Tipo de hospital. Não era aquela camisola que a gente veste e fica com um bumbum de fora. Não era aquela. É uma camisolinha mesmo. Só que com cara de hospital, né, gente? E aí fui tomar meu banho, vestir a minha bela da minha camisola pra aguardar ser chamada pro parto, né? E aí quando foi umas 10 e pouquinho, 10 e meia, eu acho, por aí, vieram me chamar, né? Antes de ir pro centro cirúrgico, o que é que aconteceu? Veio uma enfermeira, falou assim, olha, se prepara aí, que nós vamos vir te buscar pra poder fazer o seu parto, tananã e tananã. Beleza. Aí depois, em seguida, veio uma moça medir minha pressão e conferir a minha glicemia, né? Aí ela foi lá, furou meu dedinho pra conferir a glicemia e mediu a minha pressão. Ela conferiu a glicemia, minha glicemia estava baixa porque eu estava de jejum há muito tempo. E a minha pressão, eu não consegui ver quanto estava. E ela não me falou quanto que estava a pressão. Beleza. Veio um senhor com a maca, deitei na maca e eles começaram a me conduzir para o centro cirúrgico junto com meu marido. Meu marido entrou comigo. Até então ele não iria entrar, né? Mas lá no hospital ele decidiu de última hora entrar comigo no centro cirúrgico. O que foi algo assim que tornou tudo mais lindo ainda, sabe? Me ajudou muito ele estar lá comigo naquele momento. E me levaram pro centro cirúrgico. Tipo assim, tem os apartamentos. Nos apartamentos, assim, no local dos apartamentos, tem tipo uma recepção que ficam algumas enfermeiras lá. E aí tem mais apartamentos assim, né, tal. Aí passamos por esses apartamentos, pararam na recepção. A moça que mediu minha glicemia e a pressão passou os dados para a enfermeira que estava no balcão. Nisso eu escutei ela falando, ela está com a glicemia baixa e a pressão dela está 14 por não sei quantos. Minha pressão estava alta. Na hora que ela falou que minha pressão estava alta, eu desesperei. E tipo assim, eu tava nervosa, mas quando ela falou que a minha pressão estava alta, eu comecei a ficar muito nervosa. Porque como eu tive pré-eclâmpsia na primeira gestação, pressão alta pra mim não é um sinal bom, né? Na realidade, em qualquer situação, pressão alta ou pressão baixa demais não é um sinal bom. Então, quando ela falou que a minha pressão estava alta, eu fiquei muito, muito preocupada. E começou a me dar medo. Eu comecei a ficar nervosa, muito nervosa mesmo. E aí, eles continuaram me conduzindo pro centro cirúrgico. E chegando lá, um rapaz com uma plancheta fazendo um monte de perguntas, várias perguntas pra mim. Nisso eu tava muito nervosa, assim, tipo, eu estava deitada na maca, tentando conter as minhas emoções, tentando não explodir, tipo, em reações, sabe? Eu queria muito chorar, eu tava com o choro entalado na garganta, porque eu comecei a ficar muito nervosa. Ao mesmo tempo também começou a vir na minha lembrança a primeira cesárea, que não foi uma experiência boa, não foi nada legal, sabe? E ele fazendo muitas perguntas, ele perguntando se o meu parto era por alguma intercorrência, e aí eu falava pra ele, respondia pra ele as perguntas que ele fazia, e quando ele perguntou se o parto teve alguma intercorrência no parto, aí eu respondi pra ele diabetes gestacional, com a garganta entalada, assim, com choro, com a voz trêmula já, porque eu tava com muito medo mesmo. Tava muito preocupada, sabe? E aí ele pegou, tipo, aí eu acho que eu assinei também algum papel lá e tal. Acho que era as perguntas que ele fazia, acredito que era pro... Ai, gente, como que é o nome daquele? Certidão de nascido vivo do neném. Eu ensinei lá, alguma coisa assim. Me levaram pra sala
né? Lá tava o anestesista e as enfermeiras preparando, né? Tinham várias, assim. Na hora eu tava tão nervosa, eu não consegui contar quantas pessoas tinham, mas tinham muitas pessoas. Tinham várias enfermeiras me fazendo muitas perguntas também. O anestesista super atencioso, sabe? Me colocaram na maca, me pediram pra ficar sentada. Elas fazendo, as enfermeiras arrumando tudo, fazendo perguntas também pra mim, e eu respondi as perguntas com a garganta trêmula, com a garganta entalada, com o choro entalado, e eu tentando ao mesmo tempo me conter, me controlar, né? Aí eles pediram pra mim sentar pra poder fazer a anestesia, e eles fazendo perguntas, conversando comigo, mas ao mesmo tempo a minha cabeça tava tipo voando, e aí chegou uma hora que eu não consegui me controlar. Foi bem na hora que a médica que me internou, né, que trocou o plantão e que me internou, ela entrou na sala. Na hora que ela entrou na sala, ela também começou a conversar comigo, e aí eu não consegui me controlar mais, eu não consegui manter a calma. Aí elas me fazendo perguntas, aí eu peguei e falei, gente, me desculpa. E eu comecei a chorar. Eu falei, gente, desculpa, eu tô muito nervosa. E comecei a chorar. Comecei a me desesperar. Porque vinha na minha mente, sabe, a cesariana anterior. Vinha tudo aquilo que eu senti. Vinha o medo de saber que a minha pressão tava muito alta, Vinha um monte de emoções, sabe, uma combustão de emoções naquele momento ali, que eu comecei a chorar muito. E o Eric não tava indo na sala de parto, e eu chorando, falei assim, meu marido vai entrar, que eu fiquei com medo deles começarem o parto sem ele estar lá comigo. E aí ela falou assim, não, fica calma, ele tá ali vestindo roupa, ele vai entrar, na hora que ele puder entrar, ele vai entrar, pode ficar tranquila, a gente não vai deixar ele de fora. E eles conversando comigo, sabe? Aí na hora que eu estava sentada, veio uma enfermeira, pegou na minha mão e, tipo assim, ficou segurando em mim, né, e tal, pra mim ficar na posição pra poder dar anestesia. Na mesma hora eu também já agarrei na mão dela pra tentar me acalmar, sabe? Me chorando, né, a médica, tinha duas médicas eu já vou começar a chorar. Tinha duas médicas no centro cirúrgico e as enfermeiras. E a médica que me internou, eu lembro que eu virei pra ela e falei assim, que bom ver você aqui. Porque outra coisa que eu tô esquecendo, no parto do Miguel, eles tiraram ele e levaram ele, né? Eu não vi ele. E aí eu lembro que quando a médica falou que ia me internar, eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ela falou assim, pode. Quando o neném nascer, vocês podem me mostrar ele antes de levar ele, ou não pode mostrar de como ele nascer. Se eu ver que ele nasceu bem, que ele tá chorando, que não tá decaidinho, a gente mostra pra você rapidinho, porque tem que fazer os procedimentos, né? Mas se ele nascer um pouco decaído e tal, a gente não tem como deixar ele muito tempo lá te mostrando, porque precisa fazer os procedimentos. Eu falei, não, tudo bem. Ela falou assim, aí ela falou assim, quando eu estiver lá, você me lembra, porque pode ser que eu esqueça, mas você me lembra. E aí quando ela chegou, eu falei pra ela, falou assim, que bom ver você aqui, né, porque eu fiquei com muito medo de ser outra pessoa que fosse fazer meu parto, né. Tipo assim, eu não sei, eu tive uma, sei lá, a forma como ela me tratou, tipo, sabe, me ganhou muito. Então, quando eu vi ela lá no centro cirúrgico, parece que eu fiquei até mais calma, sabe? E aí, quem ia fazer meu parto era a outra médica, não era ela só ia auxiliar. Como elas viram que eu tava muito nervosa, elas começaram a conversar entre si, tipo, você quer que eu faça? Pode. A outra médica virou e falou, você quer fazer esse? Porque ela viu que eu tava muito nervosa e que eu, tipo, tinha pegado uma confiança na médica, sabe? Aí elas ficaram lá conversando e tal, e aí decidiram que a que ia fazer o parto não ia mais fazer, ela ia auxiliar, e a médica que me internou iria fazer meu parto. Doutora Lorena Amaral, se eu não me engano o nome dela. Eu fui descobrir o nome dela depois, gente. Aconteceu tudo assim tão rápido que eu não soube nem o nome dela, mas assim, ela tá na minha mente, assim, a fisionomia dela,
tudo tá guardado na minha memória, assim, pro resto da minha vida. Eu posso não saber o nome dela, mas se eu ver ela, eu sei que é ela. E aí, colocaram um anestesista super delicado, sem pressa nenhuma, começou a fazer a anestesia. Pra mim não doeu nada, tipo, do parto pra mim, a anestesia é tranquilo. Ele começou a fazer, ele tava fazendo bem devagarzinho, porque eu tava bem nervosa, né? Na hora que eu sentei na posição que ele começou a fazer anestesia, eu falei assim, tá, agora eu preciso me acalmar e tal, né? E abaixei a cabeça e comecei a tentar me acalmar, e aí aos pouquinhos eu fui conseguindo me acalmar mais, e eles continuaram preparando a sala e tudo. E aí eu sentia o líquido entrando na minha coluna, comecei a sentir minha perna começando a formigar, eu ainda tava sentada. Eles me deitaram e começaram a me cobrir. Aí as meninas falavam, olha, você vai sentir uma coisa gelada passando em você. Eles começaram a passar, aquele negócio que passa na gente e tal, né? Acho que é pra esterilizar, não sei. Sei que eu senti elas passando um líquido gelado em mim, assim. E elas ficavam perguntando, tá sentindo alguma coisa? Eu falava, tô sentindo minha perna formigar. Tô sentindo vocês passar um líquido em mim. E aí foi indo, e eles conversando, e me tampando, arrumando tudo. E eu já, tipo assim, bem nervosa, querendo chorar. E aí, o Eric logo em seguida chegou também, sentou do meu lado. Eu lembro que ele sentou na cadeirinha assim, na minha cabeça, e eu falava pra ele, fica pertinho. E ele pegava e falava, calma, relaxa, vai estar tudo certo. Aí eles começaram. Eu comecei a chorar porque eu não sentia nada. E eu falava pro Eric, amor, eu não tô sentindo nada. Na minha primeira cesariana eu senti tudo. Eles começaram a me cortar e a anestesia não tinha pegado ainda. E eu falava pro Eric assim, eu não tô sentindo nada, amor, eu não tô sentindo. Não tá doendo, não tô sentindo nada. E aí começaram a me cortar, e aí aquelas chacoalhadas que são normais, né? E ela falou assim, olha, você vai sentir uma pressão agora, um pouco de pressão, né? Que ela tava na minha barriga. Mas nada que, tipo, incomodasse, doesse ou machucasse, nem nada, sabe? E aí, de repente... ela pegou e eu escutei ela falando assim, oi, neném. E aí era o Adam nascendo já. Aí a outra médica foi pra pegar ele. Aí ela só falou assim, não, espera só um pouquinho, porque eu quero mostrar ele pra ela. E aí eles abaixaram aquele pano que fica no rosto da gente, né? Eles abaixaram e de repente eu vi o Adam. Na hora que ela mostrou ele, eu comecei a chorar muito, muito. E eu falava, Deus, obrigada. Obrigada. O Eric também começou a chorar muito. E eu só ficava agradecendo a Deus pela equipe, pela médica, pela vida do meu filho, por tudo. Na hora que ela baixou o pano, que ela me mostrou ele, foi uma emoção assim que é indescritível, assim. Que no primeiro parto, infelizmente, eu não tive. Aquilo ali, aquele momento ali, parece que ela, sei lá, ela tampou uma ferida que tava aberta há tanto tempo, sabe? Aí
Eles tamparam de volta o meu rosto, a médica pegou ele e aí chamou o Eric, né, pra acompanhar ela, pra poder pesar, fazer os procedimentos e tudo mais. E aí eu fiquei chorando lá, eu só chorava e agradecia a Deus o tempo inteiro. E aí eles começaram a me costurar e tudo mais. Aí depois o Eric voltou e sentou do meu lado de novo. E aí logo depois, um tempo depois, a médica trouxe, não sei se foi a médica ou se foi a enfermeira, trouxe ele já com roupinha, enroladinho na manta, e colocaram numa incubadora que jogava um ar quente, assim, que deixava aquecido onde ele tava, sabe? No bercinho. Tipo, eu ficava bem atrás de mim, assim, esse bercinho. E aí o Eric ficou do meu lado enquanto eles terminavam de me costurar. E eu chorava. Gente, eu chorei tanto. E aí ela terminou. Depois que ela terminou, né, ela foi e falou assim, ai, deixa eu ver esse nenenzinho e tal. Ela foi lá no bercinho, viu ele e tal. E eu agradeci ela tanto mesmo. E aí, às 11h09 da manhã do dia 1º de janeiro de 2023, o Adam nasceu. E o que eu tenho pra falar desse parto é que foi incrível, de verdade. Foi algo que eu orei tanto pra Deus, pra que Ele colocasse uma equipe de médicos humanos, sabe, pra fazer meu parto. E eles foram todos muito incríveis, muito mesmo, muito. Toda a equipe que me atendeu, a médica, o anestesista, foram incríveis, assim. Parece não, esse parto, ele tampou uma ferida que eu tinha, sabe? E nossa, eu sempre falo pra todo mundo, eu vou lembrar dessa médica pro resto da minha vida. Não, tia, olha, mamãe. Pega o bebê. Eu falo pra todo mundo, eu vou lembrar dessa médica pro resto da minha vida. Eu queria que ela soubesse o quanto ela foi incrível, sabe? E o meu desejo é de um dia voltar lá na maternidade que ele nasceu e poder encontrar ela, levar alguma coisa pra ela, alguma lembrança, algum presente, e poder dar um abraço nela, sabe? E agradecer mais uma vez pelo quanto ela foi incrível comigo. E é isso. E com certeza foi um dia muito incrível, muito intenso, muito emocionante pra mim, que eu não vou me esquecer nunca. Tive um parto pelo SUS e foi um parto incrível. Só tenho a agradecer a Deus pela equipe que Ele colocou pra me atender e por tudo, por Ele ter sustentado a gente até aqui, por Ele ter preparado tudo até aqui, sabe? É, mamãe, agora ele tá aqui, olha. Essa coisinha aqui, mamãezinha, que tá querendo um tetê. É, Vitor. Oh, mamãe. E é isso, gente. Esse foi o meu relato de parto. Acredito que eu contei tudo nos máximos detalhes possíveis. E foi incrível. Foi incrível, só isso que eu tenho pra dizer. Foi incrível e eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por esse dia, pela saúde do meu filho, pelas médicas que me atenderam. E foi isso. Foi incrível. É só o que eu tenho pra dizer. É o que resume, foi maravilhoso.